Muito bom dia a todos, caros colegas do Executivo, Dr. Nuno Paulino, que está aqui a dar apoio à reunião, ao público presente. Vamos, portanto, dar início à primeira reunião de Câmara do ano 2022. Temos uma ordem do dia relativamente curta. Eu queria distribuir o movimento de fundos. Chegar aos senhores vereadores, me dando conta de que nós apresentamos um saldo de fundos de tesouraria de, ver se eu consigo perceber, 912.432,34 €. Dava início à nossa reunião com o início do período antes da ordem do dia e, para esse efeito, dava a palavra aos senhores vereadores que a quiserem dela usar. Senhor vereador João Pedro Raiolos. Bom dia a todos. Espero que se encontrem todos bem de saúde, depois aí de algumas situações menos boas que aconteceram. E, portanto, e desejar também um bom ano a todos. Eu gostaria de fazer apenas aqui uma questão relacionada com duas questões. Uma relacionada com a situação pandémica do nosso Conselho, que acaba por ter aqui um período menos bom recentemente, e o que é que está previsto em termos de acompanhamento e de previsão, se é que isso se pode fazer, mas que, portanto, tendo em conta a situação extraordinária que existe, portanto, saber também que tipo de medidas e de acompanhamento, portanto, tem sido feito. Também fazer uma questão relacionada com portanto, este período que tivemos e a iniciativa e o evento relacionado com o Natal que tivemos, saber se já tem algum balanço em relação a esse evento, em termos dos seus custos e também do resultado desse mesmo evento, que me parece qualquer evento que nós façamos no nosso Conselho que é sempre positivo e que não deixa de ser suscetível também de análise portanto, e de consideração, e daí que eu entender que algumas questões são questões que nos parece que, tendo em conta a época que é, portanto, muitas vezes o investimento que nós fazemos em termos, principalmente de recursos humanos e também financeiros, não tem o resultado esperado e que, portanto, são situações também que foram ponderadas noutras alturas e que, portanto, pode ter um resultado menos positivo para aquilo que é a expectativa também de quem organiza. Portanto, e todos as contratações que são feitas também, portanto, em termos de serviços para uma iniciativa ou para um evento que se pretende também participado, muitas vezes não se consegue atingir esses objetivos, deixando também uma questão relacionada com das contratações ou portanto, de tudo aquilo que foi disponibilizado ao público. Uma das situações que existiam era os passeios de charreta a cavalo e, portanto, e pôr uma questão também se não estaria disponível ou se não era possível também com os meios do município, portanto, assegurar esse tipo de iniciativa, portanto, ou se houve alguma questão relacionada com alguma impossibilidade por parte dos meios do município e, portanto, deixava essa questão disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Sra. Vereadora Fernanda Carrilho. Então, muito bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Um bom ano também. Queria só colocar também aqui uma questão. E é em relação ao foco da gripe das aves.
que eu pretendia saber, se for possível, é se já existem mais desenvolvimentos em relação à última publicação, e também saber, portanto, se pode ter algum fundamento. Eu vi que o munícipe diz, até coloca uma questão, se o facto de não poderem agora alimentar, portanto, os patos, se não pode fazer com que eles vão procurar comida noutro local e, portanto, propagar assim mais o foco. Era saber se a Câmara, portanto, se está com meios próprios a dar alguma alimentação, porque havia muitos munícipes que diariamente iam lá, pronto, e as aves estão acostumadas a essa alimentação. E é só. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Eu, naturalmente, devolvo-vos os vossos cumprimentos e também desejo a todos um bom ano com saúde, que é o mais importante para nós. Bom, eu começava por responder às vossas questões, neste caso às questões do Sr. Vereador, relativamente à questão da pandemia. Como diz e bem, nós estamos a atravessar um período de um novo pico pandémico, que é generalizado. Novamente a pandemia se comporta do mesmo modo, ou praticamente do mesmo modo, sobretudo a nível dos países europeus, digamos que são os que mais proximamente comparam connosco, e portanto estamos todos a assistir a uma escalada grande, também fruto desta nova variante, que é altamente transmissível e portanto estamos a voltar a ter alguma pressão sobre os serviços de saúde e designadamente também sobre os serviços de saúde primários, sobre os cuidados de saúde primários, que são aqueles que numa primeira linha devem ter capacidade de resposta. A nossa unidade de saúde familiar tem, como sabem, um rácio de médicos e de equipa de enfermagem que é o adequado a servir a população, contrariamente ao que existe em alguns, eu diria, bastantes concelhos do país e aqui mesmo da nossa região. E, portanto, nós temos tido com a Unidade de Saúde Familiar um contacto muito próximo, no sentido de acompanharmos a evolução da pandemia através dos serviços do Centro de Saúde, que têm dado uma resposta que muitas vezes o SNS 24 não tem conseguido dar. E, portanto, o que tem acontecido, sobretudo, é que quem tem estado a gerir de uma forma mais direta a resposta à pandemia relativamente às pessoas que ou testam positivo ou começam a ter sintomas, etc., e que não conseguem ligar para a Saúde 24, têm tido, da parte da Unidade de Saúde Familiar, uma resposta muito pronta e atenta, de contacto e de procura de encaminhamento, que eu entendo que tem sido, não só é possível, mas tem sido adequada àquilo que tem sido a procura. Naturalmente que é uma preocupação para nós esta escalada de casos. Ainda assim, é claro que não vivemos bem com o mal dos outros, mas ainda assim, nós somos o concelho da Lesíria com menos casos em números totais e em percentagem. Portanto, nós temos estado sempre abaixo em termos de número de casos. Isso não significa por si só nada. O que significa é que o que é importante que nós percebamos é se este número de casos tem uma tradução em casos graves de doença com internamento hospitalar ou não, uma vez que todos estamos, neste momento, julgo que é do conhecimento geral, que esta variante, apesar de ser mais contagiosa, digamos assim, que se prolifera de uma forma mais rápida, também tem tido consequências ao nível da saúde dos infectados, consequências mais ligeiras. E, portanto, em geral, os serviços hospitalares, ou os serviços de última linha, têm estado menos sobrecarregados do que estavam no início da pandemia e nos outros picos da pandemia.
É claro que isto é uma preocupação, nós mantemos uma vigilância próxima das situações, mantemos o apoio do município, ainda que sem dados oficiais de identificação das pessoas, mas procurando, através dos nossos serviços sociais, através dos nossos parceiros que estão no terreno, até das próprias IPSS, de quem faz serviço ao domicílio, etc., encontrar as pessoas e através até da própria unidade de saúde familiar que nos vão comunicando dos casos que eles próprios gerem, que nos vão comunicando as necessidades que algumas pessoas manifestam logo quando são contactadas pelos serviços de saúde. E, portanto, tem sido através desta rede que se mantém a disponibilidade de apoio às pessoas, de fazer compras, de ajudar num conjunto de outras coisas, que aliás vem sendo feita desde o início da pandemia. Depois, como sabem, também foram atribuídos e disponibilizados testes a todas as pessoas e, portanto, tem-se testado muito mais, as pessoas estão muito mais disponíveis, até por necessidade, porque para irem a certos sítios e fazerem certas coisas precisam dos testes. E, portanto, como foram disponibilizados gratuitamente os testes, tem estado a ser feita uma testagem também massiva e é também por essa razão que, naturalmente, nós vamos apurando mais casos e, portanto, quanto mais testarmos, mais fácil é aparecerem casos positivos. Por isso, dizer que para além disso, também foi uma preocupação nossa, é uma preocupação nossa, garantir que o ato eleitoral que aí vem, que decorre com segurança e com normalidade, que permita que as pessoas confiem na segurança que nós podemos, naquela que nós podemos dar, e, portanto, que estejam motivadas e que possam ir votar. Nós vamos fazer uma operação de testagem a todos os elementos das mesas, e vamos procurar garantir essa segurança, quer a quem está nas mesas e, portanto, quem está a fazer o seu trabalho, quer a quem vai votar. E, portanto, faremos isso no dia e na sexta e no sábado de manhã anteriores ao dia das eleições, e, portanto, as pessoas vão se dirigir aqui à Câmara Municipal e nós temos tudo preparado, acompanhado por pessoal da enfermagem da Unidade de Saúde Familiar, neste caso da UCC, e, portanto, vamos ter aqui os meios, gente com autorização para carregar dados no SINAV, etc., para podermos fazer toda a operação de testagem com segurança e, portanto, para que os seus resultados também que também correspondam à realidade. Já agora, dá nota que, relativamente ao ponto de situação da vacinação, os últimos dados que tenho são do final do mês de dezembro, e, só para vos dar nota, o Concelho de Alpiarça tem de população já com a dose de reforço. Considerem aqui que também estamos a falar das pessoas que tomaram a vacina da Janssen e, portanto, a dose de reforço é a segunda dose, não é a terceira. Temos já 1.687, isto no final do ano passado, e isto dá um total de inoculações de 12.436, isto em termos das vacinas. O processo da vacinação aqui não tem sido complicado, tem havido, as pessoas têm aderido de uma forma generalizada à vacinação, têm esperado que a chamem, que venha à sua faixa etária e, portanto, não tem havido grandes questões ou não temos nenhum grupo populacional especialmente resistente à questão da vacina e eu julgo que isso também, de alguma maneira, nos tem ajudado a combater a pandemia. Peço desculpa, já agora, vereadora, diga. Não, era só depois, antes de terminar o ponto, queria só dar um apontamento sobre os dados da ARS. Muito bem. Depois, relativamente ao evento do Natal, nós procuramos fazer, vamos lá ver, em tempos de pandemia, os senhores vereadores sabem tão bem como eu, que é sempre difícil nós organizarmos eventos e que os eventos estejam exatamente à altura daquilo que nós próprios, da expectativa que nós próprios colocamos nas coisas e muitas vezes da expectativa que as pessoas têm.
Eu acho que no caso do Natal, que a expectativa não era alta de parte a parte, ou seja, nós sabíamos que era importante que as pessoas tivessem um momento de descontração, pudessem comemorar o Natal e este período de festas de uma forma um bocadinho mais aberta. Estamos todos muito cansados da pandemia, estamos todos fartos de estar condicionados na nossa vida, nas nossas ações, no convívio com os outros. Isto é uma coisa muito anti-natura para os seres humanos, que são gregários, que gostam de estar em convívio com a família, com os amigos. E, portanto, sentimos que tínhamos que dar aqui uma resposta num período tão importante como este, para as pessoas e para as famílias, sobretudo. Mas sabíamos também que, da parte das pessoas, que há essa vontade, há essa necessidade de terem momentos de liberdade e de conseguirem aceder a determinados serviços, neste caso, a espetáculos, a cultura, a convívio, que são fundamentais também na nossa vida, mas com resistência ou com algum receio relativamente à possibilidade de, usufruindo destes serviços, poderem estar a contagiar-se ou a contagiar os outros, e, portanto, todos nós andamos muito incomodados e todos nós tentamos gerir a nossa vida, penso eu, de forma a não prejudicarmos ninguém, mas queremos muito, eu acho que as pessoas querem muito começar a sentir que há alguma normalidade que se vai repondo. O que é que nós procuramos fazer? Procuramos fazer um momento de convívio, exatamente, reunindo uma boa parte das capacidades que nós temos no Conselho, quer no município, quer nas várias forças vivas do Conselho. Procurámos envolver as pessoas, escolhemos uma variedade de espetáculos, sejam os espetáculos de rua, sejam os momentos, os concertos que fizemos, seja até um conjunto de outras perspectivas que nós tínhamos e que foram goradas por causa exatamente da pandemia e, portanto, que não pudemos fazer. Depois tivemos a condicionante do tempo, porque não é nós olhamos para os países do norte da Europa e eles estão cheios de neve, mas não têm chuva, não têm frio, têm a neve, têm condições diferentes das nossas. A chuva é um desastre e causa alguns problemas. E o que é que nós pretendemos fazer? Pretendemos concentrar as várias atividades e os vários momentos num espaço mais ou menos contido na zona central do município. Procuramos dar visibilidade a algumas coisas que já se fazem há muitos anos, mas que as pessoas, como não estão ali exatamente à mão de semear, acabam por não usufruir delas. Estou-me a referir, por exemplo, ao presépio dos bombeiros municipais. O presépio é feito todos os anos nas instalações dos bombeiros. Não é visitado por muita gente que não se lembra, ou que não sabe, ou que não lhe dá jeito de se dirigir até aos bombeiros. Nós conseguimos com eles e com o Clube Desportivo Os Águias, que é um clube centenário, como sabem, e, portanto, comemora este ano o seu centenário, trazer o presépio para o hall dos Águias e julgamos que isso foi importante porque conseguimos, como digo, juntar entre o mercado municipal, o novo espaço contíguo, a Praça José Pinhão e o Clube Desportivo Os Águias, conseguimos naquele espaço integrar todos os espetáculos e os eventos que se fizeram. Nós não fizemos muitas contratações. As contratações foram pontuais para termos alguns espetáculos de rua e termos alguns momentos, como foi, por exemplo, o concerto da Magia dos Musicais, por exemplo. O resto foram apresentações de escolas de música, foram apresentações de atividades desportivas do Clube Desportivo Os Águias, recorremos às escolas que tiveram momentos também em que as crianças tiveram a possibilidade de decorar uma árvore de Natal, tiveram a possibilidade de fazer os tais passeios de charrete, viabilizámos o transporte de crianças dos lugares
para, em dias concretos e para eventos concretos, podermos trazê-los à sede do Conselho para poderem também usufruir desses momentos. E, portanto, procurámos todas, como sabem, todos aqueles equipamentos que nós utilizamos são equipamentos do município, neste caso até para montar o mercado de Natal. Tivemos que fazer ali algumas alterações relativamente às casinhas que não eram fechadas e, portanto, tivemos que criar condições e fizemos-lo dentro do município e, portanto, dotámos-as de outras condições para podermos fazer ali e ficarem fechadas durante a noite e, portanto, permitir que as pessoas lá tivessem e as entidades lá tivessem as suas coisas. Portanto, procurámos, dentro daquilo que eram também as disponibilidades das organizações e das associações e etc. do município, do nosso Conselho, procurámos que as pessoas aderissem, procurámos integrá-las, convidámos, disponibilizámos espaços e demos-lhe a possibilidade de serem elas a dinamizar esses espaços e a apresentarem aquilo que entendessem. Não é fácil, não é de todo fácil, isto é preciso dizer-se. A disponibilidade das associações e das pessoas não é exatamente, às vezes, aquela que nós esperávamos que fosse. Eu percebo, e nós percebemos todos, que nós estamos a atravessar um momento difícil e, sobretudo, as associações com a pandemia também têm tido um impacto muito negativo nas suas vidas e, portanto, não conseguem desenvolver as suas atividades e têm também essa dificuldade. Mas nós não temos um tecido associativo robusto que consiga, por exemplo, assumir determinados compromissos e estar disponível para determinadas atividades. Vamos tentar corrigir isso, ou pelo menos vamos tentar ajudar as entidades e as associações a corrigir esse aspecto. Relativamente aos passeios de charrete, a dizer que relativamente ao balanço financeiro que nós estamos a fazê-lo, e portanto eu assumo o compromisso de o enviar aos senhores vereadores. Relativamente à questão dos passeios de charrete, a dificuldade dos passeios de charrete, que foram uma pequena parcela nos custos às vezes as coisas são mais difíceis de nós pensarmos delas do que depois exatamente de as concretizar, outras vezes é ao contrário. O que é difícil nestas coisas é nós termos a disponibilidade das pessoas para assegurarem aquele serviço durante aqueles dias e aqueles momentos. No caso, foi possível, nós não tínhamos, é evidente, nós temos cavalos, também temos capacidade para fazer isso, o que não temos é disponibilidade dentro do município, neste caso, das pessoas para poderem estar naqueles dias, àquelas horas, disponíveis para fazer aqueles passeios. E, portanto, contratámos com um privado, neste caso, e curiosamente estamos convencidos, estamos, como digo, a fazer o balanço, mas estamos convencidos que foi um dos aspectos que as pessoas mais apreciaram, sobretudo as crianças. Nós consideramos a possibilidade das pistas de gelo, achamos que os valores envolvidos são muito exagerados e, portanto, e aqui à volta havia várias pistas de gelo. Considerámos outras possibilidades, como ter um comboio, ter outras valências em termos de diversão, todas elas muito mais caras, e optámos por esta, que foi assim inicialmente era uma solução de recurso e depois percebemos que afinal que foi extremamente apreciada pelas pessoas e sobretudo pelas crianças que andaram encantadas a passear no início no pónei e depois na charrete. E a opção foi esta, exatamente por esta razão. É preciso que as pessoas tenham a disponibilidade para assegurar o serviço durante aqueles períodos de trabalho e foi por isso que recorremos a esta modalidade. Dizer à senhora vereadora, relativamente à gripe das aves, nós fomos confrontados com um contacto do Ministério da Agricultura, dando-nos conta, na sequência de nós termos aqui verificado que estavam aves da barragem a aparecer mortas, e fomos contactados imediatamente por eles, fizemos a recolha das aves em condições para depois poderem ser submetidas
às análises, e fomos contactados imediatamente dizendo-nos que estava confirmado um foco de gripe das aves no concelho, que era o 5º do país, que, portanto, já estávamos no 5º, que estava-se a verificar em vários sítios, e que estavam apenas a aguardar se esta gripe tinha ou não alta patogenidade. Na sequência do resultado da análise, que revelou que esta gripe das aves era de alta patogenidade, a Direção de Veterinária também nos contactou e, em conjunto com os nossos serviços de proteção civil, delineámos um conjunto de ações que nos foram também indicadas pelas entidades oficiais, no sentido de estabelecermos ali algumas medidas de contenção. Como são aves selvagens, não é possível, nem há meios, nem é adequado, aparentemente, estar a fazer operações de resgate das aves e depois de posterior abate, etc. E, portanto, nós começámos por verificar, fizemos testes às aves que temos na reserva do Cavalo de Sorraia, que são aves que estão mais próximas daquelas e são as nossas. Todos os animais testaram negativo e, portanto, nós fechámos as aves e foram fechadas, não têm contacto com o exterior, mas estão todas negativas e, portanto, não está nenhuma infectada. E encetámos um conjunto de medidas com vista a divulgar a situação, para as pessoas saberem, preservar as aves de capoeira que existem abundantemente no nosso concelho e, portanto, informar as pessoas de que devem ter os animais fechados para evitar alguns contactos, porque as aves da barragem são selvagens e, portanto, podem se deslocar, o que não é muito habitual, elas permanecem ali. E, por outro lado, fizemos uma pequena intervenção de limpeza nas margens da barragem, no sentido de removermos os dejetos dos animais e, portanto, aqueles materiais que eles próprios levam de um lado para o outro, e interditámos o uso pelas pessoas dessa zona, sobretudo da zona envolvente da barragem, no sentido também de impedir que as pessoas, ou através do calçado que calçam e, portanto, caminhando sobre a terra, possam levar alguns dejetos ou alguns restos agarrados aos sapatos e depois, quando chegam a casa, transmitirem aos seus animais, e até para a própria segurança das pessoas, e também informámos isso no nosso site, porque em princípio e em condições normais a gripe das aves não se transmite aos seres humanos, mas pode transmitir-se. E se transmitir, também é uma situação relativamente grave. E, portanto, nós tentámos preservar também a saúde das pessoas. Além disso, nós desinfetámos toda aquela área, e isto na sequência das indicações que fomos recebendo das próprias autoridades veterinárias. Entretanto, esta condicionante do alimentar os animais tem muito mais a ver, quer com o contacto direto das pessoas com os animais, quer com o facto das pessoas se aproximarem o suficiente para elas próprias poderem depois levar alguns elementos que sejam contaminantes e, portanto, que causem perigo fora dali, do que propriamente o facto das pessoas estarem a alimentar os animais. A questão não é exatamente essa, apesar de, em condições normais, em tudo o que são espaços públicos onde há aves ou outro tipo de animais, em geral as indicações são para as pessoas não alimentarem os animais. Neste caso, nós até ontem, ou antes de ontem, não tínhamos tido mais nenhuma ocorrência de morte de animais e, portanto, estávamos a ponderar libertar aquele espaço para a circulação das pessoas agora no fim de semana. Acontece que ontem encontramos mais três aves mortas. E, portanto, fizemos aqui um compasso de tempo e durante alguns dias não apareceram nenhum animais mortos e, portanto, estávamos na convicção de que o que tinha que morrer já tinha morrido e os outros animais não estariam infectados. Mas, em princípio, não vamos conseguir libertar aquele espaço. Queria-vos dizer já agora, e apelar também, os seus vereadores
agentes políticos, tal qual como nós somos, não é fácil convencer as pessoas a não utilizarem aquele espaço durante este defeso, digamos assim. As pessoas estão habituadas a ir para ali. Logo no primeiro dia que nós lá colocámos as baias e as informações para não passar, etc., eu própria passei nas imediações da barragem e vi imensa gente a circular à volta da barragem, com crianças, com carrinhos a empurrar as crianças, etc. Eu sei que não é fácil fazer esta pedagogia e as pessoas às vezes não estão disponíveis, como digo, está tudo tão farto de levar com cortes e com limitações à sua liberdade que as pessoas não aceitam de bom grado estas limitações. Acontece que eu também vos queria pedir, e aproveitando esta oportunidade, para serem agentes de divulgação destes cuidados e junto das pessoas, no sentido que as pessoas cumpram, que não transitem naquele espaço para tentarmos conter ali aquele foco o mais rapidamente possível. Eu ainda esta semana ligou-me um colega da Barquinha que está exatamente com o mesmo problema e que tem um problema ainda maior, é que no espaço onde tem os animais ainda dificilmente consegue conter a entrada de pessoas, porque aquilo é um espaço muito mais amplo do que nós conseguimos ali juntar. Portanto, é importante que as pessoas não circulem neste período naquele local, até para se precaverem do ponto de vista da sua própria saúde e da saúde dos seus animais, dos animais que têm em casa. Relativamente e penso que respondi, relativamente à questão da alimentação dos animais, é mais exatamente para as pessoas não estarem naquele local, não se aproximarem dos animais durante este período, do que propriamente por causa de os estarem a alimentar. Sendo certo que não é habitual que as aves se desloquem para outros sítios, quando muitos deslocar-se-iam ali naquela zona da reserva, e por causa dessa razão é que nós confinamos, digamos, as nossas aves lá em cima. Isto não é uma situação... Posso? Sim. Mas a minha pergunta vai no sentido do facto de estarem acostumados a ter sempre aquela alimentação, se não irão sair dali para procurar, uma vez que nós não temos essa neste momento. Desculpa, mas as indicações são de grave. Sim, mas é isso que eu ia dizer, ou seja, as indicações que nós temos neste momento... Não é essa... Pronto, eu não estou contra... Senhora Vereadora, é possível, vamos lá ver, eu não consigo dizer assim, não, isso não vai acontecer, os animais não vão sair dali, eu não posso dizer isso. Nós estamos apenas a corresponder àquilo que as autoridades de saúde animal nos indicaram para fazer, e que nós consideramos que se justifica face ao nível de perigosidade, uma vez que se trata de uma doença de alta patogenidade. Se nós verificarmos que há circunstâncias dessas e começarmos a ver os animais fora do espaço da barragem, ou se isso acontecer, nós teremos obviamente que tomar algumas medidas. Nós também alertámos para algumas dessas situações, inclusivamente colocámos a questão de se era estritamente necessário afastar as pessoas daquele espaço, mesmo que nós limpássemos e desinfetássemos e etc. E aquilo que nos foi indicado foi por uma questão de precaução, que essa era a atitude correta a ter. Isto para não nos obrigar a estar a fechar completamente aquela zona, mesmo porque os animais, por exemplo, também vêm cá para cima para a estrada. E nós não vamos cortar a estrada por causa disso. Portanto, nós tentámos encontrar aqui um equilíbrio de maneira a não introduzirmos aqui muitas medidas de disrupção do circuito normal naquela zona, mas ao mesmo tempo temos algum cuidado de proteção para tentarmos que a doença, que o foco não saia dali. Se calhar vamos ter que fazer mais alguma coisa, ou eventualmente não. A nossa expectativa até era que, se já não morressem animais, nós libertámos o espaço e pronto. Mas fundamentalmente, não posso dizer assim, não posso afirmar, não, os animais não vão sair dali. Vamos ver, nós estamos vigilantes, mantemos a vigilância sobre a situação, e se houver alguma situação dessas, imediatamente teremos que agir. Mas pronto, estamos a tentar cumprir as indicações que nos deram. Mas neste caso, então, as autoridades Sim. já têm conhecimento? Têm conhecimento de que sim, que eram alimentadas, que as pessoas iam, e portanto tudo foi questionado e colocado em cima da mesa. Inicialmente havia a possibilidade de se tomarem medidas mais drásticas, de ter que fazer a recolha dos animais, de levá-los para abate, de haver
Considerou-se que, como se tratava de aves selvagens, que o foco não estava ainda disseminado, sobretudo nas aves que existiam ali mais próximo, etc. Considerou-se, então vamos fazer uma ação mais mitigada, também para não introduzirmos ali grandes obstáculos. Mas estamos a acompanhar e, no caso de haver alguma situação, nós agiremos imediatamente. Temos essa indicação também. Está bem? Não sei se... Também era evitar que eles se concentrassem tanto, portanto, quando é dar comida, Sim, concentram-os muito. E depois eles contagiam-se uns aos outros. É porque aquilo se espalhar muito, podemos ter que abater tudo, segundo indicações da veterinária, não é? Mas nós estamos a acompanhar, quer com a delegação regional, quer com a autoridade nacional e, portanto, este processo, as autoridades estiveram sempre muito disponíveis e nós, com o interface do nosso Serviço de Proteção Civil, temos estado sempre a acompanhar. A vereadora Margarida queria dar só uma informação sobre a saúde ainda. Só um apontamento ainda sobre o Covid. Nos dados até dia 10 de janeiro, às 23h59, em que temos o resumo de toda a ARS de Lisboa e Valtejo, e mais especificamente da Lesíria do Tejo, nós tínhamos no acumulado 14 dias 161 casos, e era só para dizer que, comparativamente com os outros concelhos da Lesíria, isto neste dia específico, se calhar a data 2 podemos ter, éramos o único concelho em que estávamos em tendência estável. Todos os outros continuam em tendência crescente. No dia 10 até às 23h59 era essa a tendência do concelho de Alpiarça, era destacar. Muito bem. Eu julgo que então podíamos terminar este período antes da ordem do dia. Sim. E dávamos então início à nossa ordem do dia. O ponto 1 é a orçamentação e gestão de despesas com pessoal para 2022. Vou abrir aqui o nosso ponto 1. E, portanto, dizer que, relativamente a este ponto, nos termos da legislação aplicável, que aprova a Lei do Trabalho em Funções Públicas, compete ao órgão executivo decidir sobre o montante máximo de cada um dos seguintes encargos: os relativos a remunerações, os relativos a postos de trabalho previstos no mapa de pessoal aprovado, as alterações de posicionamento remuneratório, os prémios de desempenho e, portanto, a tomada de decisão sobre o montante máximo de cada um dos tipos de encargos é de 15 dias após o início da execução do orçamento. Assim sendo, a proposta que vem à Câmara para discussão e aprovação é a seguinte: quanto aos encargos com remunerações, o montante indicado é de 2.914.420 euros, de remunerações certas e permanentes. O recrutamento de novos postos de trabalho, 86.260 euros. A alteração de posicionamento remuneratório, 500 euros. E prémios de desempenho, 0. Esta é a proposta que se apresenta e que eu ponho à discussão dos senhores vereadores. Sr. Vereador João Pedro Reales. Portanto, como disse a Sra. Presidente, e bem, portanto, isto trata-se de um ato de gestão em que, portanto, replica o que está definido em termos de orçamento para que seja o órgão executivo depois a aprovar as despesas com pessoal para o ano 2022 e, naturalmente, que, apesar de nos termos abstido a nível do orçamento, como sendo opções de gestão do Executivo, aqui trata-se de um ato de gestão do órgão Câmara Municipal e iremos aprovar e votar a favor. Muito obrigada, Sr. Vereador. Não havendo mais intervenções, eu punho ao ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade o Orçamento e Gestão de Despesas com Pessoal para 2022. O segundo ponto da ordem de trabalhos é o calendário de reuniões de Câmara para o ano 2022. Eu julgo que não há grandes... Queria só esclarecer aqui um ponto relativamente ao calendário que é apresentado. Nós fizemos aqui um ajuste nos meses de fevereiro e março
porque se nós seguirmos estritamente a determinação de que reunimos à segunda e à quarta, ou à terça e à primeira e à terceira semana dos meses, o que isto iria fazer nestes 2 meses em concreto era que nós tínhamos reuniões em períodos consequentes, ou seja, tínhamos numa semana e na semana imediatamente a seguir, e em vez de termos o que é habitual, que é o período de cerca de 15 dias entre as reuniões. E, portanto, fizemos aqui apenas esse ajuste, todo o resto do calendário se mantém com a determinação que já tínhamos verificado. E, portanto, eu punha, apenas com este esclarecimento, punha à discussão e à votação dos senhores vereadores. Sr. Vereador João Pedro Arraiolos. Portanto, não temos qualquer objeção e percebemos a questão que a Sra. Presidente colocou e, naturalmente, estaremos disponíveis depois para os eventuais acertos em relação a datas de indisponibilidade de algum dos elementos. Muito bem, exatamente. Da nossa parte, naturalmente, a disponibilidade é também total para irmos correspondendo às necessidades de cada um dos membros do Executivo, sobretudo dos membros que não estão em permanência e, portanto, têm outras atividades. Assim sendo, eu punha o ponto 2 à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 3 da Ordem de Trabalhos é a proposta de aprovação da constituição de fundos de maneio para o exercício 2022, que vem também para deliberação. Este é também, à semelhança do ponto 1, um ato de gestão, que é pressuposto ser, que está determinado que seja a Câmara a deliberar sobre ele. E, portanto, eu passava a ler de forma a apresentar o ponto de maneira mais específica ou mais clara. Considerando que nós temos um parque automóvel envelhecido e que precisa frequentemente de pequenos arranjos e peças cuja aquisição muitas vezes tem que ser feita de forma imediata e estamos a falar em termos de valores que não importam outro tipo de medidas em termos de contratação. Relativamente à norma de controle interno do POCAL, aprovada por deliberação tomada em reunião de Câmara em 2018, pode ser criado o fundo de maneio, e então nós propomos a criação de um fundo de maneio no montante de 1.000 euros, sendo responsável pela sua posse e guarda o assistente técnico Bruno Alexandre Carvalho Nalha. Na orgânica e rúbrica 3, relativa a material de transporte, peças. Esta reconstituição do fundo de maneio será mensal contra a entrega dos documentos justificativos das despesas e a sua reposição ocorrerá obrigatoriamente até o último dia de cada ano, o que é normal, é natural e decorre também da legislação aplicável. Assim sendo, a proposta para deliberação é que se aprova a presente constituição de fundo de maneio para o exercício de 2022, com efeitos reportados a 1 de janeiro e com o término previsto para 31 de dezembro do presente ano de 2022. Eu punha à discussão dos senhores vereadores, não há nenhuma intervenção, isto é uma questão de funcionamento e de operacionalização interna. Eu punha então à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Relativamente, temos agora o último ponto da ordem de trabalhos, que é o protocolo de cedência entre o município de Alpiarça e a freguesia de Alpiarça para a instalação do Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes, que vem também para deliberação. Eu passava à apresentação do ponto, referindo o seguinte: nós encetámos contacto praticamente no início do nosso mandato com a alta autoridade para as migrações, no sentido de constituirmos aqui um centro local de apoio às comunidades migrantes que vão tendo já alguma expressão também no nosso concelho. As pessoas que estão deslocadas no concelho têm as mais variadas nacionalidades, na maior parte dos casos são nacionalidades de países remotos e, portanto,
longínquos, com dificuldade, muito dificilmente as pessoas fazem visitas aos seus familiares ou ao seu país de origem com frequência. Não são, em geral, pessoas desenraizadas e, portanto, no sentido em que os objetivos de integração ou de socialização com estas comunidades são importantes, quer para elas, para os serviços que se prestam às crianças, às mulheres e às próprias famílias, quer ao nível da empregabilidade, quer ao nível das questões da saúde, dos apoios sociais, etc. Desejavelmente devem ser feitos de forma rigorosa, devem ser acompanhados. As pessoas têm ou devem ter o direito à informação, a perceberem o que lhes está a ser transmitido e a encontrarem um ponto de referência no qual tenham exatamente essa resposta às questões que vão colocando, muitas vezes questões que são relativamente simples, mas que se não houver exatamente essa capacidade de nós centralizarmos a informação e termos a certeza que estamos a transmitir uma informação rigorosa e certa relativamente às questões que as pessoas colocam, ou às dúvidas, ou aos pedidos que nos fazem, se não tivermos essa segurança, é muito mais difícil integrar comunidades, integrar os cidadãos que vêm de culturas, que têm hábitos muito diferentes dos nossos e que, ainda por cima, estando desenraizados, têm, em alguns casos, dificuldades grandes relativamente à sua integração por efeito da língua ou da falta de percepção da apreensão da língua portuguesa e, portanto, este era um aspecto que nós considerávamos que era importante. Fazê-lo recorrendo a estes centros locais de apoio que existem em variedíssimos outros municípios e portanto, que fazem parte do Alto Comissariado para as Migrações. Estas parcerias com as autarquias já são recorrentes em vários municípios e a nossa preocupação foi exatamente, nós tínhamos a intenção de ter aqui uma resposta a estas comunidades e procurámos fazê-la através da entidade, neste caso, que julgamos que está melhor posicionada para nos ajudar a dar exatamente essa resposta. E, portanto, na sequência desse contacto e da abertura imediata que o próprio Alto Comissariado revelou, nós desencadeámos este processo e que culminará com a inauguração do CLAIM, ou a abertura deste CLAIM, no próximo dia 26. Procurámos também colocar o Centro Local de Apoio, portanto o CLAIM, junto a outras organizações que têm alguma proximidade com as situações que são colocadas ou que são tratadas neste próprio centro. E, portanto, a presença do GIP, a presença da Comissão de Proteção de Jovens, no mesmo, não no mesmo espaço físico, mas no mesmo edifício, nós entendemos que era uma mais-valia do ponto de vista da facilidade de contacto entre estes vários organismos para poder operacionalizar uma resposta mais abrangente às questões que são colocadas e à ajuda que muitas vezes nos é solicitada através destes claims. Assim sendo, nós fizemos um protocolo com a Junta de Freguesia, que prontamente considerou extremamente importante a criação deste claim em Alpiarça e, portanto, o que vem exatamente para deliberação é que a Câmara Municipal aprecie e aprove a minuta de protocolo de cedência que está proposta para celebrar entre o município de Alpiarça e a Freguesia, cuja redação vem no documento que foi entregue aos senhores vereadores. Eu terminava então a apresentação do ponto e punha à discussão dos senhores vereadores. Senhora vereadora, faz favor. Para dizer, portanto, que
Eu concordo até portanto, com esta instalação do Clime também em Alpiarça. Tinha aqui uma pergunta para fazer em relação à sala, não sei se será a Sra. Presidente, se a Sra. Vereadora, em relação à sala, qual é a sala do Lavadouro que o Clime vai ocupar, uma vez que estão todas ocupadas. Se for, portanto, a sala onde está, portanto, a doutora Paula, que costuma dar apoio no IRS, nos recibos, e também existiam atividades que nós na altura chamávamos os novelos e companhia nessa sala. Se será essa sala, uma vez que as outras duas estão ocupadas pela CPCJ e a da esquerda está ocupada pelo GIP, e se, portanto, se vai acabar, ou se vão partilhar, se vai acabar, portanto, o que a doutora Paula está a fazer, ou se vai acabar. E pronto, dizer também que pronto, nós concordamos tudo que seja para ajudar, e inclusivamente a Junta de Freguesia já cedia instalações para aulas de português a migrantes, era na escola Visconde de Barroso, depois chegou a determinada altura, primeiro era a doutora Judite, a engenheira Judite, depois a professora Fátima, mas a determinada altura ficaram sem alunos e acabaram por parar também devido também um bocado à pandemia. Portanto, eram estas, também já existia, e conforme eu também já disse aqui, já existia uma articulação entre o Clime de Almeirim, a Junta de Freguesia e o CLDS, e quando era preciso faziam-se atendimentos até no salão da Junta de Freguesia. No entanto, haver um espaço para isso, e com certeza que se nos fosse proposto, que eu acredito que tenha sido o Alto Comissariado a contactar a Câmara, não? Se nos fosse proposto, porque a determinada altura as técnicas do Clime de Almeirim disseram-nos que realmente eles muitas vezes terem que ir daqui para Almeirim e não terem transporte dificultava, e elas próprias queriam vir cá. Portanto, que arranjássemos um espaço. Nós dissemos, tudo bem, mas se quiserem, uma vez que existem técnicas, portanto, quer do CLDS, quer a Junta também pode dar uma ajuda, nós até podemos articular e fazermos. E elas, sim senhora, assim muito bem, escusamos de vir cá e nós articulamos. Portanto, no entanto, não sou contra nada a que se instale, portanto, o centro local. A minha dúvida era também, pronto, aqui em relação à sala e se o outro projeto irá acabar. Muito bem. Senhora Vereadora, no caso foi, a senhora não tem a obrigação de saber, como é evidente, nós no programa eleitoral que apresentámos tínhamos a constituição de um gabinete de apoio às comunidades migrantes. Tínhamos previsto a constituição desse gabinete de apoio. Na altura, a nossa ideia era constituir no âmbito do município e com o apoio, eventualmente, do CLDS, das técnicas que tínhamos e de algumas técnicas que tínhamos a fazer outro tipo de atividades que acumulassem com este gabinete e, portanto, o que nós queríamos era ter um gabinete de alguma forma robusto, que tivesse um conjunto de serviços, designadamente até a capacidade, mais ainda do que... Porque tínhamos conhecimento de que haviam essas aulas portuguesas e, portanto, que estava-se a tentar chegar às pessoas e dar-lhes algumas ferramentas para poderem compreender e falar. Mas nós tínhamos mais do que isso ainda, que é uma coisa que continua a ser importante fazer, a preocupação de traduzir, de entregar às pessoas, traduzido para a sua língua, alguma informação, sobretudo a informação referente à pandemia. Nós não estamos a conseguir comunicar com as pessoas as regras fundamentais porque elas não as percebem, têm dificuldade em perceber. O outro aspecto que nos preocupava era o aspecto da ligação e da integração das crianças nas escolas. As professoras tinham e manifestavam alguma dificuldade em comunicar com algumas crianças porque não conseguiam, exatamente. Outra questão que nos foi colocada também durante ainda o período eleitoral
foi a dificuldade dos médicos comunicarem com as pessoas. Quando se deslocavam ao médico, a dificuldade que era transmitir alguma informação quando as pessoas não percebiam inglês e, portanto, era difícil que os médicos percebam algumas das línguas autóctones das pessoas. E, portanto, a nossa preocupação era exatamente criar essa resposta integrada. Quando eu fiz o contacto com o Alto Comissariado, foi porque, entretanto, tenho alguns contactos e conheço algumas pessoas que trabalham nesta área e procurámos encontrar uma solução que não penalizasse muito o município do ponto de vista, temos que lá pôr muitos funcionários, temos que criar um gabinete a que tivéssemos de dar apoio administrativo, etc. E isto, os senhores sabem tão bem como eu, que nós temos dificuldade em alocar recursos humanos a um gabinete específico, onde temos que formar as pessoas, temos que lhe dar formação, temos que as colocar ali a tempo inteiro, porque as pessoas não escolhem quando é que vêm ou quando é que não vêm, e se é um gabinete do município tem que estar disponível. E, portanto, o que se procurou junto do Alto Comissariado foi encontrar uma resposta que não nos penalizasse tanto, que não fosse tão pesada para o município. E como fizemos esse contacto e como da parte do Alto Comissariado houve imediatamente disponibilidade para isso, nós começámos a trabalhar e, portanto, o CLAIM vem um bocadinho por essa razão. Agora, esta interação, quer com o CLAIM de Almeirim, até do ponto de vista de algumas aprendizagens e de algum contato, é importante que se continue a fazer e não se vai, a forma como o CLAIM vai funcionar, prende-se muito também com a capacidade dos vários organismos que têm alguma palavra a dizer nestas coisas, conseguirem trabalhar em conjunto e conseguirem fazer aqui sinergias para dar respostas tanto melhores e mais rápidas quanto possível. O CLAIM vai funcionar em frente ao GIP, na sala em frente ao GIP. Não vai acabar nenhuma das outras atividades, porque nós, a CPCJ vai estar a funcionar sobretudo com uma das salas e nós, com a Junta de Freguesia, criamos condições, vamos ver como é que vai funcionar numa primeira fase, relativamente àquilo que a doutora Paula fazia naquela sala e que vai poder fazer noutro espaço, se tivermos ali algum condicionamento ou se percebermos que não tem as condições que são necessárias, nós encontraremos um outro espaço para que o projeto continue, mas não vai acabar. Portanto, vão continuar a haver atividades e elas, em princípio, vão continuar a ocorrer ali. Se virmos que há ali alguma dificuldade ou que as coisas não podem ser feitas da mesma forma ou que as pessoas não têm eventualmente as mesmas condições, nós encontraremos um espaço alternativo para que continue com total normalidade a decorrer. Okay? Pronto, assim sendo, penso que não há mais questões. Eu colocava à votação este ponto 4 da Ordem de Trabalhos, que é a aprovação da minuta de protocolo a celebrar entre o município de Alpiarça e a freguesia de Alpiarça, e perguntava quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Encerrado este período da Ordem de Trabalhos, abre-se o período de intervenção do público. Há público na sala e eu pedi então que o público se manifestasse. Tenho uma inscrição do Sr. Eduardo Costa. Faz favor, Sr. Eduardo. Muito bom dia a todos. Os meus cumprimentos à Sra. Presidente, sensíveis a todos os elementos da variação e restantes elementos presentes. Aproveito antecipadamente, não me vou esquecer, para desejar também um bom ano para todos. Aproveito também porque foi público, desejar que a Sra. Presidente tenha tido uma recuperação total da situação que... Esperemos que sim. Ok. O assunto que me traz aqui, aparentemente, poderá ser um assunto interno da Câmara. Mas porque é um assunto interno da Câmara, que tem a ver com a motivação, que tem a ver com a agilização operacional, que tem reflexos na comunidade. E, nesse sentido, eu não estou à espera que a Sra. Presidente faça um comentário, mas é mais um alerta em termos de calendarização desta situação, que julgo que seja agora um momento oportuno. Pediram para falar nisto já há algum tempo e eu entendi que seria agora o momento ideal exatamente por causa dessa calendarização. É aquilo que eu poderei designar por
mais uma pesada herança do anterior executivo. Esta, se calhar, não tão pesada herança, porque julgo que facilmente se poderá ser ultrapassável. Tem a ver com aquilo que é designado por CIADAP, o Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública. Portanto, que é uma coisa que já existe há alguns anos, portanto, tem inovação relativamente ao passado da administração pública, que é um procedimento que é transversal à participação do avaliado e do avaliador em termos colaboracionais, em termos motivacionais, etc. Há uma fixação dos objetivos, normalmente acontecem em janeiro, fevereiro, daí a minha abordagem neste assunto. E depois é um processo que normalmente é bienal, e depois há um processo de avaliação em que a avaliação 1 pressupõe que não se atingiram os objetivos, a 3, que não é uma avaliação negativa, significa que se atingiram os objetivos, portanto é uma ótima avaliação, e assim quer dizer que se ultrapassaram significativamente os objetivos. Existem também as comissões paritárias nos vários departamentos, penso que a Câmara também os terá, esperemos que estejam a atuar convenientemente. E disseram-me aqui algumas coisas, se me perguntarem se eu tenho provas do que estou a dizer, não tenho, mas tenho a convicção da credibilidade do que me transmitiram. E o que é que me transmitiram? Transmitiram que os trabalhadores, em princípio, não tomam parte nas avaliações, os objetivos estão desatualizados há muito tempo. Há trabalhadores com tarefas que nada têm a ver com os objetivos com que estão rotulados, para essa expressão. Normalmente os trabalhadores têm uma avaliação, digamos, média de 3,5. Os encarregados, não sei se por serem encarregados será de 4. Depois também há avaliações também, digamos, que podem considerar generosas de elementos que são do STAL e elementos com outras afinidades. E depois há técnicos superiores que têm 4 e mais, apesar de haver, salvo erro, que tem um bocadinho a menos, não sei. E depois, isto tem alguns reflexos também em termos da comunidade. Porquê? Porque, no exemplo que eu vou dar, e vou genericamente referir-me, portanto, à área dos quadros superiores, ou dos quadros técnicos, que é, ou os objetivos estão mal definidos, ou os objetivos não são atingidos, ou o anterior executivo não esteve ao nível do acontecimento de criar as condições para que isto funcionasse corretamente. Eu vou dar um exemplo que julgo que é conhecido, que é cerca de €500 mil em assessorias externas que houve no passado. €500 mil, numa Câmara que deu um buraco de quase €400 mil. Ou seja, se não houvesse assessorias externas, não havia buraco na Câmara e havia um superávit. Estou a falar da concretização do ano de 2020. E depois a pergunta, vamos a uma área, por exemplo, como é que é possível que haja assessorias externas do Serviço de Arquitetura e Engenharia de €65.440, Serviços de Arquitetura e Engenharia, repito, Serviço de Arquitetura e Planeamento Urbano, uma assessoria externa de €47.475, e depois uma coisa que eu acho que é perfeitamente absurda, que foge mais à parte técnica, Serviço de Gestão de Obras, uma assessoria de €85.103. A Câmara não tem pessoas com habilidade, ou com aptidão, com competência para fazer gestão de obras. A Câmara fez algum viaduto, a Câmara fez algum trabalho hidráulico, a Câmara fez alguma ponte que pressupõe uma gestão particularmente cuidada em termos técnicos. Portanto, isto é uma das áreas. Eu poderia falar de outra, quer dizer, eu acho que entra quase no campo, permita-me a irreverência, com todo o respeito, do anedótico, a Câmara ter uma assessoria de manutenção de jardins de €46.865. Eu não sei se por acaso terá sido uma forma indireta de financiar a Agroalpiarça, se calhar até poderá ter sido um instrumento, digamos, da chamada engenharia financeira. Não sei, estou a especular. O facto é este. Houve assessorias externas para manutenção de jardins. Numa outra área, na área, portanto, de contabilidade e finanças, portanto, assessorias externas de contabilidade, auditoria e finanças de €32.210. Consultoria financeira de €53.135. E vamos para outra área, na área jurídica. Havia um ilustre senhor advogado da CDU que estava a avançar de cá, salvo erro no início, e julgo que se mantinha por cerca de €2.000 por mês.
Mas, para além disso, está aqui uma assessoria, uma ou várias, não é? Portanto, a rúbrica das assessorias externas, serviços jurídicos de 84.264 euros. Isto são as mais relevantes, isto tudo somado, estimo que anda na ordem de €500 mil, isto e as outras mais pequenas. E isto significa uma coisa, ou os objetivos estão mal definidos, ou não foram atingidos, ou não houve o cuidado da anterior executivo de criar as condições de formação, de criar competências para as pessoas fazerem internamente numa pequeníssima Câmara como esta, e isto reflete-se depois que, de facto, o CIADAP, na minha humilde opinião, não estará a ser devidamente aplicado. E como agora inicia-se um processo, é a altura de se pensar nisto transversalmente, nos vários departamentos que têm, digamos, uma atividade sobre este assunto. E depois há outra coisa que eu já falei aqui no passado, que é as pessoas terem constrangimento de falarem. É incompreensível, 50 anos depois de abril, as pessoas terem medo, a palavra é minha, medo de falarem. Eu perguntei, mas porquê que não falam com os respectivos, digamos, encarregados diretos? Eduardo, está tudo dito. Eu cheguei a perguntar, portanto, o assunto foi passado poucas semanas depois da Sra. Presidente ter tomado. Temos uma nova Presidente, uma nova mentalidade de abertura, uma nova mentalidade de legalidade democrática. Porquê que não pedem como munícipes uma audiência à Sra. Presidente e abordam a questão como munícipes? Eu disse, eu vou usar a expressão que foi dada. Disse ao Eduardo, nós na Câmara somos o último elo da cadeia alimentar. Portanto, esta mentalidade de receio que ainda existe, tem que ser ultrapassada e as pessoas têm que falar abertamente. Quer dizer, a pessoa se não concorda com o encarregado, diz ao encarregado, e o encarregado entende isso como um contributo para o desempenho da Câmara. Portanto, a minha questão é, fundamentalmente, eu não estou à espera de nenhum comentário da Sra. Presidente, mas fica alerta para esta questão, agora no novo ciclo que se vai iniciar em janeiro e fevereiro. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Sr. Eduardo. Eu já agora fazia, rapidamente, há questões que acho que, como diz, não é fácil comentar, e eu começo exatamente pela última, que as pessoas têm que perceber, e isto, do meu ponto de vista, devia de se aplicar sempre. Portanto, se as pessoas têm que perceber que têm liberdade para expor os seus assuntos, para fazer os requerimentos que entenderem, para colocarem as situações que entenderem, eu julgo que sempre tiveram. Isto é a minha percepção. Se as pessoas se sentem constrangidas ou não, admito que se sentissem antes algumas e que se continuem a sentir outras ou as mesmas, mesmo havendo uma alteração em quem dirige o município. Não penso que isso tenha uma justificação. As pessoas sabem, ou deviam de saber, que os seus direitos são inalienáveis e, portanto, as pessoas têm direito a manifestarem-se. Às vezes, o problema está em que as coisas de que as pessoas se queixam às vezes não têm o fundamento que as pessoas acham que têm, ou não representam exatamente um direito ou uma obrigação da entidade empregadora de corresponder a elas. Se calhar até há pessoas que estão em situação de favorecimento do ponto de vista legal e que acham que isso é um direito e se calhar não é. Mas estas questões devem ser abordadas diretamente com as pessoas e, portanto, as pessoas não têm que ter receio de colocar as questões, de fazer perguntas e de exigir aquilo que a lei lhes confere. Eu relativamente a isso, tenho o melhor relacionamento possível, quer com os trabalhadores, quer com as entidades representativas dos trabalhadores, sendo certo que nem todas pensam exatamente da mesma maneira e, do meu ponto de vista, nem todas os defendem da forma como deveriam. De qualquer modo, relativamente ao CIADAP, só fazer um pequeno comentário. A questão da avaliação do CIADAP, introduzida pelo CIADAP, é uma questão controversa, em toda e transversalmente controversa em toda a administração pública. Os sistemas de avaliação são sempre complicados de implementar, é sempre difícil definir porque é que se designam os trabalhadores A, B ou C como avaliadores só porque têm cargos de direção e às vezes nem têm uma relação direta em termos de conteúdo funcional com os próprios trabalhadores. Há um conjunto de questões que se prende com a esmagadora maioria das pessoas, não compreende as mais-valias que podem vir de um sistema de avaliação bem aplicado
as pessoas não gostam de ser escrutinadas, têm dificuldade em ser avaliadas. Isto é um sentimento muito nosso, julgo eu, e que nós, de alguma maneira, temos que ultrapassar. A questão o ponto de situação do CIADAP no nosso município tem aqui um período que não está fechado, que respeita ao biénio de 2019-2020. Foi feito pelo anterior Executivo, no final do mandato, um despacho de arrastamento de notas porque não estava feita completamente a avaliação, ou seja, o facto de ter havido a saída do Sr. Vereador Carlos Jorge a partir de determinado momento, que tinha a incumbência de avaliar um conjunto de trabalhadores, e sendo que quer a Sra. Vereadora que lhe sucedeu, quer os outros elementos do Executivo, não estavam em contacto com esses trabalhadores no sentido de terem condições para os poder avaliar, e a situação decorre da lei, não há, neste aspecto não há nenhuma incúria, digamos assim. O facto de, depois, com a entrada da Sra. Vereadora Casemira, ela própria não teve o período suficiente que justificasse, em contacto com os trabalhadores, que justificasse que ela própria tivesse condições para poder fazer uma avaliação, e, portanto, estas situações são o que são, não são mais graves nem menos graves, são o que são, e isso implicou que, relativamente a esse biénio, se tivesse que fazer arrastamento de notas em alguns casos e que se estivessem a fazer ponderações curriculares noutros casos para os trabalhadores que as pediram. Nós temos um problema e essas avaliações estão dependentes agora da reunião do Conselho Coordenador de Avaliação para poder fechar as avaliações e depois serem sujeitas à homologação. Relativamente ao biénio 2021-2022, a situação é um bocadinho mais complicada, porque já passou o ano todo de 2021 e não foram estabelecidos objetivos e, portanto, não se contratualizaram os objetivos e o que temos apenas é uma avaliação por competências. Mas que não é de todo impossível de fazer e, portanto, nós agora o que precisamos é de perceber em que casos é que conseguimos aplicar a avaliação por competências, em que casos é que vamos ter que fazer ponderações curriculares e em que casos é que os novos avaliadores, os avaliadores que já existiam, têm condições para, em sede de reunião do Conselho Coordenador de Avaliação, seguir este processo. O objetivo da nossa parte é regularizar esta situação assim que for possível, porque as avaliações fazem-se, de acordo com o CIADAP, fazem-se em toda a administração pública da mesma forma. E, portanto, nós temos é que escolher o que é que temos condições para aplicar e temos que aplicar. Cumprir prazos, definir critérios e a seguir fazer as avaliações. Estas questões do arrastamento de notas devem ser evitadas, como é evidente. O caso, acho que é um caso excepcional, portanto é uma situação excepcional, não vejo que tenha tido qualquer intenção, quer de prejudicar o município, quer de prejudicar as pessoas, na interpretação que eu faço. E, portanto, a nota que eu tenho é que os trabalhadores participam na avaliação na medida em que a lei lhes confere essa situação. No caso concreto, em geral, é com a entrega da autoavaliação. Como é que estão avaliados os vários elementos, eu não vou comentar porque não sei, honestamente. Aquilo que de facto sei e que entendo que é oportuno é nós regularizarmos o processo de avaliação, porque ele é fundamental, quer para o desenvolvimento das carreiras das pessoas, quer para uma justiça na apreciação da qualidade do trabalho de cada um. Relativamente às assessorias externas, eu queria dizer o seguinte: o município de Alpiarça não é exceção nesta matéria, como não é exceção em muitas outras. Tem déficits de capacidade técnica relativamente a algumas áreas que são gritantes e que são muito incapacitantes da ação do próprio município em várias áreas. Mas há aqui justificações, e eu já agora, para fazer justiça às situações, porque acho que é de uma forma honesta e séria que nós devemos fazer as coisas,
Para fazer justiça à situação, eu queria comentar só 2 ou 3 assessorias que referiu. Em primeiro lugar, a assessoria em arquitetura e engenharia, o município não tem condições nos seus gabinetes de realizar projetos de alguma complexidade enfim, de alguma complexidade, de alguma dimensão. Não tem condições por várias razões. Nós temos, no gabinete de arquitetura e engenharia, temos um arquiteto, mas o arquiteto que temos aqui está de baixa prolongada há muito tempo. E está sucessivamente de baixa. E, portanto, dificilmente uma pessoa nestas condições tem capacidade ou sequer, penso eu, a vontade de desenvolver qualquer tipo de projeto. E depois, ao nível da engenharia, nós temos 2 engenheiros que trabalham, um nas obras públicas e outro nas obras particulares, que têm estas competências e que não têm de todo, admitindo que têm a capacidade, não conheço, mas também não questiono, não têm de todo, de entre todas as ocupações que têm, não têm de todo a capacidade ou a possibilidade de estar a desenvolver ou fazer grandes projetos para o município. Conseguem, quando muito, fazer pequenos projetos de coisas que nós, simples de reparações, como estamos, por exemplo, a programar fazer lá em cima nos estaleiros do município, como estamos a programar fazer nos espaços exteriores dos balneários do campo de futebol, etc. Portanto, são reparações ou pequenas obras que nós conseguimos fazer aqui, não temos de estar a mandar a fazer a gabinetes nenhuns. Agora, para fazer projetos, para candidatar a fundos comunitários, para fazer projetos como o projeto da escola, como o projeto do CRO, ou seja, como o projeto do Parque Caravanismo, etc., o município tem que recorrer obrigatoriamente, aliás, não é só o município de Alpiarza. Nós temos esta dificuldade, também somos um município mais pequeno e, portanto, temos menos gente disponível, mas os municípios aqui à volta, todos eles recorrem a assessorias externas para fazer projetos. Relativamente ao planeamento urbano, eu creio que esta assessoria se deva referir à revisão do PDM, uma vez que nós temos uma empresa contratada para nos ajudar a fazer a revisão do PDM e penso que essa assessoria se refira a isso. Quero dizer relativamente a isto que essa assessoria também é indispensável. Nós também não conseguimos sozinhos, ainda que com a boa vontade, com a dinamização, com a capacidade dos técnicos que temos internamente, eles não conseguem sozinhos fazer uma operação desta dimensão, sendo certo que este processo foi muito descurado ao longo do tempo e que é uma das principais preocupações que nós no Executivo temos neste momento. E, portanto, o facto de termos a assessoria, por incúria nossa, não foi suficiente para nós termos este processo devidamente avançado, não quer dizer que estivesse concluído, mas devidamente avançado, que nos permitisse não estar a ter alguns dos constrangimentos que estamos a ter. A questão da contabilidade e finanças, nós temos que ter um revisor oficial de contas e, portanto, e temos o apoio na transição de toda as alterações que foram feitas à contabilidade financeira dos municípios e, portanto, com a substituição do sistema do POCAL e precisávamos dessa assessoria, portanto, também não é uma assessoria que eu acho que se justifica e por isso continua a existir. Relativamente à assessoria financeira, eu julgo que já esclarecemos algumas vezes que se prendeu com o facto de nós, infelizmente, perdermos uma funcionária que faleceu e que assegurava uma boa parte e nós tivemos que ir compensar essa perda com a contratação de serviços para nos ajudarem a resolver essa situação e, portanto, penso que é uma situação que também já foi, aliás, conversada e que encontra justificação. E, finalmente, relativamente à assessoria dos serviços jurídicos, os municípios têm obrigatoriamente que ter assessoria jurídica, porque os municípios não se podem autorrepresentar em tribunal. E, portanto, têm que ter obrigatoriamente avançado um advogado ou um escritório de advogados, que são os profissionais que podem representar judicialmente as instituições.
Portanto, os nossos juristas não podem exercer a profissão de advogados e representar o município em juízo. E, portanto, nós temos que ter, isto é praticamente obrigatório, nós temos que ter assessorias jurídicas. As escolhas das assessorias, naturalmente, decorrem de escolhas de confiança. E, portanto, são feitos os procedimentos normais. Nós, quando escolhemos fazer contratações deste género, que vamos à procura, e isto é legítimo que assim seja, julgo eu, vamos à procura de fazer os convites, ou de enviar os convites a várias entidades, todas elas que nos oferecem confiança do ponto de vista do trabalho e da produção que se espera que tenham. E por isso, relativamente a algumas destas assessorias, eu julgo que elas são fundamentais, até por uma questão de nós conseguirmos ir um bocadinho mais além do que é a gestão corrente do próprio município. E, por exemplo, não há aqui, mas há noutros municípios, assessorias que visam ter alguém a tratar apenas das candidaturas comunitárias e a fazer planeamento apenas para orientar o município no sentido de melhor potenciar o que são os fundos comunitários ou agora até os fundos do PRR, etc. E, portanto, às vezes poupa-se gastando dinheiro. É preciso gastá-lo com rigor e tirar os devidos dividendos do dinheiro que se está a gastar. Eu julgo que isso deve funcionar a benefício da autarquia e, portanto, a benefício das pessoas. Se nós tivermos boas assessorias, seguramente teremos bons projetos que, uma vez candidatados, são aprovados e isso resulta em obra e resulta em resolução de problemas para as pessoas. E julgo que isto é o essencial do que podemos dizer. É claro que é preciso perceber e motivar as pessoas internamente para, de uma maneira paulatina, de uma maneira que seja também compreendida pelas próprias pessoas, se possa ir exigindo ou se possa ir motivando as pessoas para darem um bocadinho mais ou para estarem mais disponíveis para nós fazermos internamente algumas das coisas que hoje temos necessidade de recorrer ao exterior. Mas isso é um processo e é um processo que eventualmente demora algum tempo, mas que nós não vamos deixar de fazer, naturalmente. Queremos ver as pessoas motivadas e queremos vê-los satisfeitos. Devo dizer que temos poucos instrumentos para o fazer, porque, como é do conhecimento público, os vencimentos e as retribuições financeiras dos funcionários públicos são pouco mais que miseráveis e, portanto, às vezes não é fácil, é possível motivar as pessoas com outras coisas, mas não é fácil as pessoas sentirem que deviam ter outro tipo de reconhecimento e que esse reconhecimento lhes devia de chegar aos bolsos e isso não é possível porque não somos nós que determinamos como é que vamos fazendo isso. Mas pronto, fundamentalmente era isto. Eu não sei se algum dos senhores vereadores quer intervir. O senhor vereador João Pedro. Queria só fazer uma pequena referência. Para já, a introdução especulativa em relação a falar em €500 mil em assessorias externas, quer dizer, isto vamos-nos habituando a que tivemos um ato eleitoral e vamos-nos habituando a ter um sexto vereador, portanto, presente nas reuniões de Câmara, que muitas vezes tem um comportamento próximo do Partido Socialista, mas depois, em termos externos, claramente ataca o Partido Socialista, o António Costa, e defende posições muitas vezes de extrema-direita e, portanto, esse comportamento um bocado contraditório só diz respeito a si, claramente que o há de ter. Agora, em relação a quando fala em legalidade democrática na conduta com os trabalhadores deste município, terei que combater essa situação, porque eu fui responsável dos recursos humanos durante 10 anos neste município e não posso aceitar que seja posta em causa a democracidade de tratamento com os funcionários deste município. As pessoas têm a oportunidade de falar, de comparar, de relacionar como é que as pessoas são tratadas em termos legais ou ilegais, ou seja, aquilo que for, de todos os funcionários deste município, e isso eu não posso admitir. Acho
uma forma altamente injuriosa, tendenciosa em relação àquilo que foi os mandatos anteriores. Tenho a reconhecer aqui a lucidez com que a Sra. Presidente fez a sua resposta, digamos assim, às questões colocadas, as questões, grande parte delas até internas de funcionamento do próprio município, e que o comportamento em termos desta atitude de deturpação total daquilo que é o funcionamento normal do município e empolamento de um conjunto de situações que foram claramente aqui esclarecidas, quer nesta ocasião, quer em ocasiões anteriores, onde também foram ditas afirmações que não correspondiam minimamente à realidade, e, portanto, eu acho que o ato eleitoral desenvolveu-se no dia 26 de setembro, cada um de nós tem a oportunidade de falar, o espaço do público, penso eu, que é um espaço em que as pessoas têm toda a liberdade de dizer aquilo que entendem, mas, no meu entender, o objetivo é um objetivo de proximidade da Câmara Municipal, do órgão Câmara Municipal em relação aos munícipes, no sentido de ir de encontro à resolução dos seus problemas e também, também do desenvolvimento do nosso Concelho. E não de um escrutínio constante político que é feito com o comportamento de um novo vereador que não quis nem pretendeu colocar-se a eleições e, portanto, explora este espaço como um combate político de forma indireta que eu só tenho, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal, a reconhecer aqui a honestidade e a lucidez com que a Sra. Presidente tem respondido às questões colocadas. Disso. Eu penso que é uma questão de honra que deve ser defendida. Não é, Sr. Eduardo. As pessoas, vamos lá ver, nós temos que estabelecer aqui algumas regras, o público faz a sua intervenção Uma pessoa quando é ofendida aqui na Câmara, da forma que é a entende. segunda vez que uma pessoa é ofendida aqui. Eu penso que uma pessoa tem direito de se defender, Sr. Presidente, era só isso. Eu, obviamente, que mantenho a seriedade e a moderação do discurso. Eu peço-lhe, por favor, a questão é, eu acho que não é nenhum de nós, nem o município, nem o Sr. Eduardo, nem a Câmara, ganham se nós entrarmos aqui nesta disputa. Eu julgo que o Sr. Eduardo colocou as suas questões e vai continuar a colocar seguramente de forma livre e... Provavelmente não com este tipo de ofensivas à integridade e à honestidade Se for comigo, já não é ofensiva à honestidade e à integridade. As mentiras forem ditas, já não é ofensiva à honestidade. Eu acho que nós... Isso é que é bom. Sim, senhor. Em 2017, não vale... o vereador que já cá não está, se levantou e chamou uma dizer mentirosa, e a Sra. Presidente também foi ofendida e era testemunha. Eu julgo que nós devemos evitar, Sr. Eduardo, eu peço, nós devemos evitar este tipo de debate. Os municípios têm e terão, mas enquanto eu for Presidente, têm e terão liberdade para colocar aqui os assuntos que entenderem. E é assim que vai continuar a ser. E têm o direito de obter resposta da parte dos eleitos que estão deste lado. E é assim que vai continuar a acontecer. As ofensas da honra, ou as de consideração, ou etc., eu julgo que são elementos que nós podemos retirar desta equação. Vamos tentar conversar sobre os assuntos que interessam ao município e vamos tentar manter aqui alguma sobriedade e algum equilíbrio, que eu julgo que é isso que funciona em função das pessoas. Isto não é um obstáculo a que futuramente possa voltar a fazer uma intervenção e fazer a intervenção no sentido em que entender. Estamos de acordo? Agradeço que o seu vereador também esteja de acordo com o Sr. Presidente. Pronto, mas terá que estar. Nós vamos continuar a fazer assim. Pronto. Se não posso, também não tenho liberdade. Dr. João Serrano. Desde que não ofensa terceiros. Eu também fazer. Sim, senhora vereadora. Eu até sugiro outra coisa, é que se vamos continuar a ter aqui um vereador de oposição à oposição, então que mande as questões antes, sejam introduzidas na ordem de trabalhos e assim já todos vimos preparados para responder.
Senhora Vereadora, isso sim é que já é uma forma, do meu ponto de vista, imprópria de fazer as coisas. O Sr. Eduardo Costa é munícipe neste Conselho, tem direito a vir às reuniões de Câmara, às reuniões que são públicas e a colocar as questões que entender. Deve fazê-lo de forma educada. Eu julgo que ele não ultrapassou, na minha opinião, julgo que ele não ultrapassou essa linha. Não obstante, é evidente que quem está posto em causa tem o direito de responder e, portanto, é isso que vamos continuar a fazer. O Sr. Eduardo não é vereador e, portanto, não traz pontos para colocar na ordem de trabalhos, traz os assuntos que entende que deve colocar a discussão. E sempre que os assuntos forem considerados próprios, eles serão aqui debatidos e serão respondidos. Sempre que algum município, seja o Sr. Eduardo, seja outro qualquer, traga assuntos que a Câmara considere que não têm lugar de discussão ou que não devem ser respondidos, eles não são respondidos e ponto final. Dr. João Serrano, se faz favor, eu pedia-lhe alguma brevidade, se fosse possível, uma vez que também temos estipulados períodos de intervenção do público e, portanto, convém que também eles sejam respeitados. Muito obrigada. Nesse aspecto eu estou à vontade, porque na última sessão eu estava aqui sozinho, tínhamos 20 minutos e a Sra. Presidente disse atenção ao tempo e colocou-me logo a questão. E, na verdade, o meu exemplo, passa a redundância, é exemplar. É exemplar. É exemplar. Eu chego aqui, coloco as questões e calmo. Então vamos a isso. Ou seja, eu não necessito que me digam, modera. Não, sinceramente, não necessito, Sra. Presidente. Então vamos a isso. As questões colocadas por nós em sessões anteriores estão a ser tratadas. Quer com o Sr. Vereador Jorge, quer com a doutora Ana, e queremos agradecer bastante essa disponibilidade. Reconhecemos e agradecemos. Hoje apresentamos algumas questões que têm a ver com a vida associativa e com problemas do nosso município. Há duas psicólogas que têm um projeto muito interessante aqui para Alpiarça, querem aqui investir, querem trazer o seu conhecimento, o seu know-how para a criação de um projeto de apoio clínico e psicológico a pessoas séniores, num espaço que está abandonado e que eu já coloquei ao Sr. Vereador Jorge e que pode ter muito interesse para o município. Estas duas psicólogas pedem que eu apresente o assunto em reunião, em sessão de Câmara, e aqui está. A doutora Isabel Macieira e a doutora Susana estão disponíveis para uma reunião com a Sra. Presidente, porque é um projeto lindíssimo, interessantíssimo para o nosso município. A segunda questão é a possibilidade de uma reunião com proponentes locais para a criação de um centro de artes e profissões, ou um centro de artes e ofícios, e aqui são as próprias pessoas que me pedem também para apresentar aqui o assunto. Um deles está aqui a dar-me aulas de desenho e de pintura, que é o Sr. Máximo Exposito, com quem estive ontem e anteontem. Ele pediu-me mesmo: João, leve este assunto à sessão de Câmara. Outra pessoa é a doutora Fernanda de Sá, é conhecida como popularmente a Fernanda Chapeleiro, quando é doutorada nestas coisas de linguística, da psicologia, das artes, e estas pessoas, o próprio escultor que esculpiu aquela estátua, estas estátuas aqui em Alpiarça, o Armando Ferreira, pediram-me para apresentar aqui esta ideia de se poder criar um centro de artes e ofícios, porque há know-how, há pessoas interessadas em colaborar com o município e fazer a nossa terra progredir. A terceira questão é a instalação de um sistema eletrónico de segurança no parque de estacionamento subterrâneo para encorajar a ocupação do espaço. As pessoas queixam-se, não colocam lá os seus carros, porque eles são riscados, são vandalizados e evitam lá colocá-los. E, em alternativa, por isso mesmo, temos um centro cívico que poderia estar completamente desimpedido de viaturas, atafolhado, passa a expressão, de viaturas. Eu tenho feito a contabilidade, entre 16 a 17 viaturas, estão lá quase sempre. Por fim, sugeria o registro em atas das intervenções do público, só pelos tópicos tratados. Eu não sei se isto é prática, não sei, sinceramente, não sei. Mas seria interessante colocar em ata
pelo menos os nomes das pessoas e os tópicos tratados, para que daqui a alguns anos possa ser feita a análise as análises em base de dados. E é isto. Sr. Presidente, eu não sei se tomei tempo demais. Não, o Sr. Doutor portou-se muito bem. Muito obrigado. Cumpriu escrupulosamente. Muito obrigado. Ó, Dr. João Serrano, então, dizer, não me leva a mal quando faço este apelo relativamente ao tempo. Na verdade, as intervenções durante a reunião de Câmara, quer para o período, os tempos determinados, quer para o período antes da ordem do dia, quer para as discussões da ordem do dia, quer para a intervenção do público, têm isto para as reuniões também terem alguma organização e terem alguma regra, têm períodos estipulados. E o objetivo é que as reuniões sejam dinâmicas e que nós possamos falar dos vários assuntos e obter as respostas que, sobretudo quando se faz a intervenção do público, as respostas também que se pretendem. E por isso não me leva a mal, não é com a intenção de o condicionar nas suas intervenções, que são sempre úteis e importantes. Queria dizer-lhe o seguinte, relativamente à primeira questão, à questão das senhoras psicólogas, a disponibilidade é total para agendarmos uma reunião e, portanto, façam-nos, por favor, chegar os contactos de maneira, ou a solicitação da reunião, no sentido de nós a podermos agendar. Relativamente à questão do Centro de Artes e Ofícios, esta é uma questão que já temos também vindo a falar, e as 3 pessoas que me faz aqui referência, para além de eventualmente haver outras que tenham interesse nessa situação, também são pessoas com as quais nós já fomos falando. O Máximo Expósito, eu já o recebi pessoalmente e já tivemos uma conversa sobre um conjunto de projetos e, portanto, que naturalmente vão avançar. Vamos voltar a ter reunião com ele na próxima terça-feira, segundo me diz a senhora vereadora. A doutora Fernanda Sá, também temos estado em contacto com ela, aliás, até por razões diferentes, que não tinham a ver exatamente com isto, mas que tinham a ver com o apoio às comunidades migrantes e com a construção de uma solução que até vai para além disso, do ponto de vista da integração dessas comunidades, e com o Armando Ferreira também já tive a oportunidade de reunir pessoalmente e de tratarmos de um conjunto de assuntos importantes que também tocou esta questão do Centro de Artes e Ofícios. Portanto, estes são temas que estão na ordem do dia e a abertura e os canais estão devidamente abertos para nós avançarmos. Relativamente à questão do parque subterrâneo, nós já nos debruçamos sobre isso, temos uma proposta de solução para integrar ali, precisamos de fazer algumas correções em termos de limpeza, de reparação de algumas situações que lá existem, antes ainda de colocarmos um sistema de segurança, que temos pensado e, portanto, que seguramente avançará no sentido de também nós temos a preocupação de que aquele parque tenha a segurança suficiente para dar confiança às pessoas para lá poderem pôr as suas viaturas. Finalmente, relativamente às atas, Dr. João Serrano, eu não sei se é a isso que se refere. Nós o que lemos aqui é só a minuta da ata. E nesta minuta da ata há muita coisa que não é dita. É só no período de intervenção do público, intervém frontal e os assuntos, e são por tópicos. Na ata da reunião, as questões vêm colocadas de forma mais extensa e mais enfim, compreensiva, de forma a que se perceba exatamente sobre o que é que as pessoas intervieram e quais é que foram as respostas ou as questões que colocaram e quais é que foram as respostas dadas. Aqui a única coisa que nós, e não sei se é esta que se refere, mas na ata da reunião é suposto que esteja, de facto, a identificação de quem é que falou, dos temas e com algum desenvolvimento. Certo? Muito obrigado. Ora, não tenho nada que agradecer. Sim, Sra. Vereadora, já agora, relativamente a essa questão que coloca. É um assunto que temos vindo já a falar por causa daquele livro. Peço desculpa. Relativamente àquele livro que temos vindo a falar sobre o sábado, só para dizer que fiz a ponte entre o Sr. Vítor Sousa e a rede de bibliotecas escolares e entre eles agora vão agilizar e ver que melhorias é possível no âmbito daquele documento. Muito bem.
Senhoras e senhores vereadores, passávamos então à leitura da minuta da ata.